Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar. Veja bem, provavelmente você não me conhece, tá bom? Eu penso que sobre esse vídeo aqui, 80 a 90% das pessoas que vão assistir essa aula não me conhecem, certo? Mas eu tô fazendo esse vídeo a pedido para esse concurso especial aí da gloriosa Polícia Militar do Estado do Paraná, tá certo? Então seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos estudar a Lei de Abuso de Autoridade e Estatuto do Desarmamento em cima da sua banca IBFC, ok? Vamos fazer questões da sua banca, vamos trazer questões, resolução, explicação, letra de lei e também jurisprudência. Vou trazer aqui para você o que você precisa para ser aprovado. Lembrando que essas duas leis estão na parte de legislação que corresponde às questões que valem 2 pontos na sua prova. Então, se eu entregar para vocês aqui hoje uma questão de cada, eu garanto para você 4 pontos na sua aprovação. E um concurso como esse, que vão ser aprovados aproximadamente quase 10 mil pessoas, ok? Que paga muito bem, por sinal, um salário de inicialmente já aí 7 mil reais, ok? 4 pontos, 1 ponto, 2 pontos faz total diferença, tá? Fazem total diferença. Então, vem comigo, vamos estudar. Meu nome é Altair de Lima Pereira, sou concurseiro, sou concursando, sou policial, estou aprovado atualmente em 15 concursos públicos. Desses aí, aproximadamente 8 são concursos federais de alto nível. E eu tô aqui para estudar junto com você, para trazer um pouquinho do meu conhecimento, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Já feita aí as apresentações, não vamos perder tempo, vamos estudar. Tudo bem? Quero pedir a você que se inscreva no canal, tá? Curta o vídeo, deixa o teu like. Eu vou fazer o seguinte, se vocês gostarem dessa aula aqui, tá? Se vocês gostarem dessa aula, desse vídeo, esse vai ser o único vídeo que eu vou fazer pra vocês aí do Paraná. Mas, se esse vídeo tiver 200 curtidas, aí eu vou e faço outras aulas de outras matérias, tudo bem? Outras aulas de outras matérias. Quero pedir a vocês que me sigam lá na rede social Altair_Lima. Eu sempre tô respondendo o pessoal lá, tirando dúvida, tá bom? Então você pode falar comigo lá. Estarei tirando as suas dúvidas, respondendo aí as suas perguntas, tudo bem? Aqui embaixo eu tenho um link para você entrar no grupo do Telegram e pegar o material dessa aula. Todo esse slide aqui, todo o material que você vai ver aqui, você vai pegar no grupo. No grupo só eu falo, tá bom? Lá eu coloco as principais informações das aulas e vamos embora. Vamos estudar. Nós vamos começar com a Lei de Abuso de Autoridade, tá ok? A Lei de Abuso de Autoridade. A questão de número 1 é uma questão recente do ano 2024 da banca IBFC para a Guarda Municipal. A questão ela diz assim: nos termos da Lei 13.869 de 2019, que é popularmente conhecida como a nova Lei de Abuso de Autoridade, que na verdade ela fez aí a alteração da lei que já existia, a divergência da interpretação de lei ou na avaliação dos fatos, de fatos e provas, acontece o quê? Assinala a alternativa que preenche corretamente a lacuna, tá bom? Então vamos lá. Como eu sou concurseiro, aqui eu vou na visão da prova, tá bom? Então se você tá na hora da prova, vê essa pergunta, você já sabe que ela tá perguntando se existe crime de hermenêutica, pode cair na tua prova, tá? Crime de hermenêutica na Lei de Abuso de Autoridade, tá bom? Então você vem aqui, ó, preenche com carinho o que ela quer o que? Ela quer a questão correta. Então, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos que aconteceram, ou as provas que se tem, configura o quê? Configura abuso de autoridade? Configura abuso de autoridade desde que prejudiquem outro. Essa questão é muito boa. Não configura abuso de autoridade, não configura abuso de autoridade se não houver benefícios a terceiro. Veja, ela está tentando aí iludir você, tá certo? Mas a questão é muito tranquila. Você já sabe o gabarito é a letra C. Não configura abuso de autoridade. Por que, Altair? Por causa que não há crime de hermenêutica. A hermenêutica está relacionada à interpretação legislativa. Então, se existe uma norma e aquele agente público, ele interpreta uma norma de uma maneira que venha prejudicar uma pessoa, aquilo ali não pode ser configurado crime de abuso de autoridade. Nem tampouco o quê? Avaliação de fatos, avaliação de provas, porque não existe o crime de hermenêutica na Lei de Abuso de Autoridade. Então, na sua prova, pode cair tanto como caiu aí, ou a banca pode aprofundar um pouquinho mais e perguntar: candidato, existe crime de hermenêutica na Lei de Abuso de Autoridade?
Você vai dizer não, banca, porque na avaliação de fatos, na interpretação da lei, na interpretação de normas e regulamento, não pode ser considerado aí abuso de autoridade, tudo bem? Vamos para a questão de número 2, uma questão também do ano de 2024, uma prova já mais, pegada saláriozinho mimoso, hein? Aí também do querido estado do Paraná, tudo bem? Polícia Científica, uma prova de perito, uma prova difícil, que caiu a lei de abuso de autoridade. Então, eu já vou dizer, vai estar na sua prova a lei de abuso de autoridade, tudo bem? Se você chegou até aqui e está perguntando assim, Altair, eu não vou fazer a prova do Paraná, mas vai servir para outro concurso? Vai servir para a Polícia Penal da Paraíba, vai servir para a Polícia lá do Ceará, vai servir para todos os concursos de carreira policiais e também de outras carreiras que caem a lei de abuso de autoridade, Estatuto do Desarmamento, tudo bem? Então, vamos lá. Com base na lei dos crimes de abuso de autoridade, assinale a alternativa que não, olha gente, que não constitui crime de abuso de autoridade. Você tem que tomar cuidado, a banca quer aquilo que não é abuso de autoridade. Então, nós temos 5 alternativas, letra A, B, C, D e E, tá certo? Estou ensinando a fazer prova, tudo bem? 4 estarão aí tipificado o crime de abuso de autoridade. Lembrando que é matéria penal, né? Matéria penal, tudo bem? Mas 1 não será crime. E aí a gente vai buscar aqui qual é aquele que não é crime, tudo bem? As condutas praticadas pelo agente motivada por mero capricho ou satisfação pessoal. Gente, isso é crime de abuso de autoridade. Nós vamos ver no próximo slide que a lei ela traz o crime de abuso de autoridade com uma finalidade específica. Então, para a configuração do crime de abuso de autoridade, tem que ter a conduta tipificada, tá certo? Tipificada como crime, na parte lá dos crimes. Por exemplo, um delegado de polícia, se ele coloca homem e mulher dentro de uma mesma cela, ou uma criança, um adolescente junto com um adulto, num local inadequado, aquilo ali pode configurar crime de abuso de autoridade. Pode configurar abuso de autoridade. Mas, para que se configure, é necessário que tenha ali uma finalidade específica. É o dolo específico, não vale dolo genérico. Anota nesse caderno aí. Se a banca colocar sobre dolo genérico, não vale. Tem que ser o dolo específico. De que, Altair? De beneficiar a si mesmo ou uma outra pessoa, de prejudicar uma outra pessoa, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Então esse delegado, se ele coloca um homem e uma mulher dentro de uma mesma cela e faz porque é uma satisfação pessoal dele, fazer porque eu gosto de ver homem e mulher dentro da mesma sala. Eu acho legal essa divergência aí, ok? Então ele comete o crime de abuso de autoridade, ou por mero capricho, tá bom? Vamos tomar cuidado. Então a letra A tá certa. É crime de abuso de autoridade. Eu não vou marcar porque a banca quer aquilo que não é crime de abuso de autoridade. As condutas praticadas pelo agente motivada em decisão, cuja fundamentação esteja apoiada em interpretação de lei ou na avaliação de fatos, provas que pesem divergência de aplicação, é abuso de autoridade? Você vai dizer, não é, Altair, nós achamos nosso gabarito. Porque a interpretação da lei não pode gerar, na verdade, a divergência na interpretação da lei, ela não pode gerar abuso de autoridade. Ela não pode gerar abuso de autoridade, ok? Então, a divergência de aplicação na avaliação de fatos, na avaliação de provas, na interpretação da lei, não gera abuso de autoridade. Mas vamos ver as demais, né? Porque aí na hora da prova a gente tem que ver tudinho certinho. A conduta do juiz que deixa de relaxar a prisão manifestamente ilegal é sim conduta de abuso de autoridade. Não poderia ser essa, tá bom? Então tome cuidado. Lembrando, a lei diz manifestamente ilegal, tá bom? Se a banca não trouxer a palavra manifestamente ilegal, se ela trouxer só a prisão ilegal, gente, vai estar errada a questão. A questão vai estar errada porque tem que ser manifestamente ilegal, ok? Letra D. A conduta do agente que cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar das 3 da manhã, adentrando na residência sem autorização do morador, configura abuso de autoridade? Configura. Por quê? Porque a lei diz que antes das 5 horas e a partir das 21 horas, ok? Não é abuso de autoridade. Não, melhor, configura abuso de autoridade se for antes das 5 e depois das 21 horas. Alguém aí vai dizer assim, porque eu sei que cai constitucional para vocês. Alguém vai dizer assim, mas Altair, a Constituição Federal diz durante o dia. Ora, nós não estamos falando da licitude. Licitude é uma coisa, crime é outra, tá? Nós não estamos falando da licitude de entrar numa residência de 8 horas da noite, de 7 horas da noite, ok? Nós estamos falando sobre a configuração típica de crime de abuso de autoridade, tá bom? Possa ser que aquilo ali
seja um outro tipo penal, configure um ilícito, ok? Mas para efeitos de abuso de autoridade, quem entra das 5 da manhã até as 21 horas na casa de uma outra pessoa não comete o crime de abuso de autoridade. Eu repito, eu estou falando do abuso de autoridade e você vai gravar, porque a banca IBFC, tá? Gente, eu tenho propriedade para falar da banca IBFC. Por quê? Porque aqui no meu canal tem muitos vídeos sobre a banca IBFC, principalmente quanto ao concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba, ok? Eu tive mais de 500 alunos aprovados nesse concurso, certo? Então, assim, eu entendo bem dessa banca IBFC. Ela é muito pragmática, a gente já sabe o que ela vai fazer. Então, os meus alunos fecharam a prova. A gente faz um aulão de véspera, né? Eu fiz um aulão de véspera com o pessoal, que foi ali 9 horas de aula, salvo engano, porque teve duas. Teve a de Pernambuco, da Polícia de Pernambuco, foi 9 horas, e a da Paraíba foram quase 7 horas de aula, não sei, ou foi vice-versa. A da Paraíba, eu acertei todas as questões. Eu entreguei simplesmente todas as 20 questões que caíram, ok? De direito penal, processual penal, constitucional. Eu entreguei tudo. Por quê? Porque é uma banca que a gente sabe o que ela vai fazer. Então só confia. A banca não vai entrar nesse mérito de licitude ou ilicitude. Ela quer saber se é crime de abuso de autoridade. Você vai gravar. Antes das 5, depois das 21, é crime de abuso de autoridade. Tudo bem? Me estendi um pouco mais aqui, porque a gente tem 16 questões. Não sei se eu vou conseguir fazer as 16. Nós temos 16 questões, mas eu me estendi um pouco mais aqui porque eu não trouxe todos os crimes. Eu só trouxe 2 crimes para vocês, que são a minha aposta para essa prova, ok? Mas aí, se cair essa aqui, você já sabe. Se cair a de botar pessoas de sexo oposto, você já sabe. Menor e maior, você já sabe. Já vai pegando a ideia. Sempre se lembrando, a lei de abuso de autoridade, de que a lei de abuso de autoridade tem que ter finalidade específica. Letra E. A conduta do agente que submete vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade de situação de violência, é crime também de abuso de autoridade, tá bom? Violência institucional. Então vamos tomar cuidado com isso. Beleza? Questão número 2, gabarito, letra B. Bom, quando eu estou estudando para concurso, eu trabalho muito a letra da lei. Muita gente pergunta, o que é que você faz para, né? O que você faz para ser aprovado nos concursos públicos? Cara, eu faço o simples bem feito, tá bom? Então nós vamos trabalhar muito aqui com a letra da lei também. A lei diz assim: esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometido por agente público. O agente público pode ser servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. As condutas descritas nesta lei constituem crime, é matéria penal mais uma vez, de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou beneficiar a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, ok? Então toma cuidado com isso, porque isso aqui também é muito provável de cair na sua prova, muito mesmo, tá certo? Parágrafo 1º do artigo 1º, porque é campeão de prova. Então, para a configuração de crime de abuso de autoridade, tem que ter finalidade específica. A banca vai dizer na sua prova que basta ter o dolo geral, finalidade geral. Não, finalidade específica. Quais? Prejudicar outrem, prejudicar uma outra pessoa, beneficiar a si mesmo, beneficiar a outra pessoa ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Por fim, parágrafo 2º diz: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos ou provas não configura abuso de autoridade. Vamos aí para a nossa questão de número 3, ok? Banca IBFC, Guarda Municipal da Prefeitura de Manaus. Sobre a lei de abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Sobre o tema, assinala a alternativa correta. Sempre grifa, tá, o que a banca quer. Os crimes de abuso de autoridade são de ação pública condicionada. E aí, isso é verdade ou é errado? Gente, tá errado. Por quê? Aqui nós estamos falando aí a respeito da ação penal, né? Pelo que eu dei uma olhada rápida ali no edital de vocês, não cai ação penal para vocês. Mas, não cai, melhor dizendo, processo penal para vocês. Mas vocês têm que aprender o basicão sobre isso aqui, porque pode cair na prova sobre ação penal, sobre o prazo para entrar ali com a ação penal. Por quê? Porque a lei dispõe sobre isso, tá bom? Então, o crime, quando ele acontece, né, surge para o Estado o direito de punir. O direito de punir, ok? A punibilidade é o direito que o Estado tem de punir aquela pessoa. E aí, o crime, para ele ser punido, tem que ter um processo penal. E para que se tenha um processo penal, tem que ter a propositura da ação penal. A ação penal é uma peça
que o Ministério Público vai impetrar quando ela for de ação pública, ou então vai ser uma queixa-crime quando for uma ação privada. Você só precisa gravar isso. Depois você volta e escuta mais uma vez. Então, quando eu digo privado, é porque é o particular que vai adentrar com a ação. Isso aqui você precisa aprender. O particular que vai adentrar com a ação. O Ministério Público vai ficar só de fora, só acompanhando o processo, ok? E quando a ação for pública, olha o nome, pública, é porque é do governo, aí é o Ministério Público que vai impetrar a ação. Essa ação pública, ela pode ser incondicionada ou condicionada. Quando ela é condicionada, a vítima tem que autorizar o Ministério Público a impetrar a ação. Quando ela é incondicionada, aí não importa, meu amigo, o Estado vai entrar com a ação. Tipo, a maioria dos crimes, né? Crime de roubo, furto, homicídio, esses crimes são de ação pública incondicionada. Isso significa que não precisa de nada para o Ministério Público impetrar a ação. O crime de abuso de autoridade, gente, o crime de abuso de autoridade é de ação pública incondicionada. Não importa. O Ministério Público vai impetrar a ação penal. Aproveitando ainda esse sentido que nós estamos aqui da ação penal, o Ministério Público ele tem um prazo para impetrar a ação penal. Você não precisa saber desse prazo, mas, a título de conhecimento, o prazo é de 5 dias se o indivíduo estiver preso, ou de 15 dias se o indivíduo estiver solto. Lembrando que esse prazo é impróprio, o Ministério Público não perde o direito de impetrar a ação. Tudo bem. Então, o Ministério Público recebeu as peças do inquérito policial, ele tem um prazo de 5 dias se o indivíduo estiver preso, ou de 15 dias se o indivíduo estiver solto. Se o Ministério Público não entrar com a ação penal, ok? Pública, vai dar, no prazo legal, vai dar, aí isso aqui é o que cai na tua prova, tá? Vai dar ao particular, à vítima, o direito de impetrar uma ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública, ok? Então ele vai impetrar essa ação penal aí e ele tem um prazo para fazer isso aí, tá bom? E o prazo ele começa a contar a partir do momento que se esgotou aquele prazo do Ministério Público. Passou 5 dias, o indivíduo preso, o Ministério Público não impetrou, aí o particular já pode impetrar ação penal privada subsidiária da pública. Se ele tiver solto, se o indivíduo tiver solto, né, o autor do crime tiver solto, aí passou 15 dias, dá o direito do particular fazer isso. Agora não tira o direito do Ministério Público. O Ministério Público pode impetrar ação quanto tempo for. Tudo bem? É isso aí que você tem que gravar. Cabe ação penal privada subsidiária da pública. Se você já estudou o assunto, para você tá filé. Se você não estudou, fica um pouquinho embaraçado, mas você assiste 1 ou 2 vezes, aí depois você aprende, tudo bem? Vamos lá. Será admitida, tá aqui, ó. Será admitida ação privada se a ação penal pública não foi intentada no prazo legal. É isso que você precisa. Eu tenho que decorar prazo? Não, só grava isso. Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo. Grava isso aqui, tá? Grava isso aqui. A todo tempo, em caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Esse aqui é o nosso gabarito, letra B, porque isso aqui é verdade. O Ministério Público, ele tem lá, ele é o titular da ação penal, tudo bem? Porque o crime é de ação penal pública, incondicionada. Grava, não é condicionada, é incondicionada. Se ele não impetrou a ação, surge o direito do particular entrar com essa ação. Se o particular não entrar, o Ministério Público em algum momento vai entrar com a ação. Ele pode estar sobrecarregado ou se esqueceu do prazo, enfim. O promotor lá, né? Mas se o particular entrar, aí como é que fica? Aí o Ministério Público vai fazer o quê? Ele vai fazer o acompanhamento da ação. Ele vai ficar acompanhando a ação, vai ficar olhando para a ação, acompanhando ali como o protetor da lei. Aí, se o particular começar a ser negligente com a ação penal privada, que é subsidiária da pública, aí o Ministério Público vai retomar a ação como parte principal. Ele vai oferecer uma denúncia substitutiva, esse é o nome, e ele vai tocar o processo, tá bom? Mas mesmo que ele não toque o processo, se é o particular que está tocando, o Ministério Público, irmão, pode fazer tudo isso aqui, ó. Ele pode aditar, ele pode interpor recurso, ele está lá acompanhando, tá bom? E a todo tempo, até mesmo no final do processo, caso de negligência do querelante, ele toma de volta como parte principal, ok? Então, gabarito, letra B. Vamos ver os erros das demais.
Ação privada subsidiária será exercida no prazo de 12 meses, não é 12 meses, ok? Contados da data que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia, não. Seria 6 meses. As penas restritivas de direito devem ser aplicadas apenas autonomamente. Não, pessoal. Existe uma previsão das penas restritivas de direito, ok? Que o indivíduo que foi condenado e seria preso, por exemplo, ou iria cumprir ali a pena dele, em algum tipo de regime, aberto, semiaberto, fechado e tal, o que é que acontece? Lembrando, né? Nesses crimes aqui nós só temos detenção, tá bom? Nós só temos detenção no crime de abuso de autoridade, já grava isso. No crime de racismo, só temos reclusão. Cai racismo também pra vocês, né? No crime de racismo, só temos reclusão. Qual é a exceção? Tá aí lá no crime de racismo 7716, né? Eu acho que é isso por aí. A única exceção lá é aquela questão da propaganda, né? Exigir na propaganda aspectos característicos que não convém, que não há justificativa. Aí naquele caso ali é multa, né? É multa, prestação de serviço, tudo bem? Fora isso, tudo reclusão. Já na lei de abuso de autoridade, é os bisus que eu pego pra ser aprovado na prova, né? Porque chegar lá dizendo que é reclusão já tá errado. Abuso de autoridade só cai detenção. Mas vem comigo. O que é que acontece? Essas penas restritivas de direito, elas substituem a pena privativa de liberdade. Então, em vez de você ficar preso, você vai cumprir uma pena alternativa. Uma prestação de serviço, ok? Nesse caso aqui dessa lei, a suspensão do exercício do cargo, tá bom? Da função, certo? Elas podem ser aplicadas de forma autônoma, só uma, ou cumulativamente. Ou uma e a outra, entendeu? Tudo bem? Então, esse aí é o erro. Não é apenas autonomamente. Pode ser também de forma cumulativa, com outra. Letra E. As notícias de crimes de abuso de autoridade que descrevem falta funcional não poderão ser informadas à autoridade competente. Pelo contrário, as notícias de crime que também configuram ali uma falta administrativa, uma falta no dever funcional, serão comunicados sim à autoridade competente, tá bom? Gabarito, tá aí. Letra B, não é isso? Letra B. Tudo bem? E tá aqui mais uma vez a letra da lei, da ação penal. Os crimes previstos nesta lei, todos eles são de ação pública incondicionada. Vai cair na sua prova dizendo que é condicionada. Depois não diga que eu avisei. Fácil. Isso aqui não tem como errar. Aí o que você faz? Você sublinha, cara. Sublinha pra não cometer erro besta, entendeu? Então sublinha, viu lá? Que é condicionada já tá errado, porque todos os crimes na lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Será admitida ação privada se a ação penal pública não foi intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal, ok? Por fim, a ação privada subsidiária da pública será exercida no prazo de 6 meses, a contar da data que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, tudo bem? Quem já estudou ação privada sabe, né, que a ação privada, nós temos 6 meses para entrar com a ação privada pura, né, propriamente dita. Ação penal privada exclusiva, por exemplo, você tem 6 meses para adentrar e esse prazo começa a contar a partir do conhecimento da autoria. Lá na ação pública condicionada à representação, em que a vítima tem que conceder ao Ministério Público o direito, né, dizer sim, eu quero o processo, a vítima tem o quê? Tem 6 meses também para utilizar o seu direito, ok, de representação. Essa representação também são 6 meses a contar do conhecimento da autoria do fato. Agora, para impetrar a ação subsidiária da pública, ação privada subsidiária da pública, o prazo também são de 6 meses, mas conta a partir do momento que esgotou o prazo para o Ministério Público. Só lembrando que o prazo, para quem está estudando um pouquinho mais, né, para outras provas, só lembrando que o prazo para o Ministério Público é impróprio, ele não perde esse prazo. Então passa ali 10 dias, 30 dias, ele pode a qualquer momento impetrar a ação, tá bom? Tanto que no caso de negligência da parte, que está com a ação penal privada, ele vai impetrar o quê? A denúncia substitutiva. Coisa linda, né? Show? Beleza, pessoal? Vamos lá. Questão de número 4. Banca IBFC. Aí aqui o sarrafo já aumentou um pouquinho, ó. Concurso federal, TRF5. Concurso para agente da Polícia Judicial 2024. A correção na conduta dos funcionários públicos é essencial. Em especial, quando exercem poder
no sentido estrito, tem, portanto, capacidade de exercer violência de maneira legítima, o que exige especial cautela para não extrapolarem os estritos limites próprios do Estado Democrático de Direito. Sobre a lei de abuso de autoridade, enrolada, né? Ela deu enrolada, mas por que eu li? Esse aqui na prova o cara não lê, o cara já vai logo para o comando, para saber se é necessário o texto de cima, para ganhar tempo, né? Quando a gente ganha um pouquinho de maturidade nas provas, a gente começa a fazer isso. Mas por que eu li? Porque aqui ela tá trazendo uma definição. A banca pode trazer para você. Lá. À luz da lei de abuso de autoridade, é possível que o agente público exerça a violência de maneira legítima. Pronto, gabarito, ok? Porque ela mesma disse isso aqui, ó. Ok? Tem, portanto, capacidade de exercer a violência de maneira legítima, ok? Dentro do estrito cumprimento da lei. Conforme a lei de abuso de autoridade, assinala a alternativa correta. Letra A. O reconhecimento da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal pelo juiz criminal impede, olha o que a banca vai dizer, impede a punição disciplinar do servidor da Polícia Judicial que usar de violência contra a pessoa no exercício da função. E aí, pessoal? Gente, isso aqui tá certo. Esse aqui é o nosso gabarito letra A de Altair, seu amigo nos estudos. Tá certo, pessoal. Por quê? Porque quando... Nós vamos aprender isso agora, tá? Se você não sabe, vai aprender. E se você já sabe, vai revisar. Quando um agente ele age em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito ou em estado de necessidade, ou seja, quando o agente age de acordo com alguma excludente de licitude, lembrando que ali no artigo 23 do Código Penal em diante, nós temos as excludentes de licitude genéricas, ok? Então, se o agente age empregando violência, como ele diz aqui, usando violência, mas em legítima defesa para defender um juiz, um juiz estava sofrendo, porque aqui a gente está falando de policial judicial, né? Mas vamos aqui conjecturar para você, como a banca pode trazer para você. O policial militar, então, você efetuou 3 disparos de arma de fogo contra 2 indivíduos, levando os 2 a óbito, na ocorrência no meio da rua. E eles estavam com o quê? Eles estavam armados, atirando contra você. Você agiu em legítima defesa. Você agiu em legítima defesa. Você fez uso da força? Fez. Mas você fez uso da força dentro do quê? Dentro dos parâmetros legais. Tá bom? Ou no estrito cumprimento do dever legal, você foi cumprir um mandado de prisão, numa abordagem, e precisou ali usar a força para algemar uma pessoa que estava resistindo à prisão. Você usou a força? Usou, mas usou a força de maneira legítima. Então isso não é crime de abuso de autoridade. Aí a lei de abuso de autoridade vai dizer que quando, pelo juiz criminal, isto for decidido que você agiu em legítima defesa, em algum excludente de ilicitude, isso vai vincular as outras esferas. Você não vai poder responder na esfera administrativa, na esfera civil. Tudo bem? Tomem cuidado com isso, gabarito letra A. Que achou muito boa essa aqui, tá, pessoal? Deixar de comunicar o local de prisão à família do preso ou a outro por ele indicado é ato ilícito administrativo. Mas não penal falso. Por quê, Altair? Porque isso aqui configura crime de abuso de autoridade. Tome cuidado, tá certo? Aí você tem que ter a malandragem. Você não vai dizer assim, sim. Digamos que a banca tivesse dito assim, eu tenho que ensinar o povo a fazer prova, né? Isso aqui é aula, tá, pessoal? Isso aqui é aula mesmo. Porque às vezes eu faço só estudando, né? Hoje é aula e a gente tem que pagar um precinho um pouquinho maior, tem que mastigar aqui um pouquinho de sofrimento no estudo. Veja só, se a banca tivesse dito assim, deixar de comunicar o local de prisão à família do preso ou a outro por ele indicado, é crime de abuso de autoridade. Aí você ia botar o quê? Certo. Alguém iria dizer, sim, Altair, mas faltou aí a finalidade específica. Cara, você tem que ter maturidade, você vai ler as outras questões, ver qual é a mais completa. Se uma vier falando sobre a finalidade, beleza, aquela ali é a mais completa. Mas caso não, as bancas também cobram desse jeito, tá bom? Mas nesse caso ele disse expressamente que não configura ilícito penal, mas sim é crime de abuso de autoridade, ok? Então letra C diz assim, obrigar o preso algemado a exibir para vídeo pode gerar, olha só que coisa linda, essa questão é muito inteligente, pode gerar responsabilidade civil para o Estado, mas não crime por parte do servidor falso. Pode também gerar crime da parte do servidor. Quando é empregado ali com violência, exibir a parte do seu corpo, exibir o seu corpo, ok? Configura também abuso de autoridade. Aí a gente já vai batendo alguns crimes aqui também, né? Letra D. Convidar a depor psicólogo, ainda que sobre atos da terapia, mesmo que autorizado pelo paciente, é crime de abuso de autoridade? Não, gente.
Olha, se ele foi aqui autorizado pelo paciente, não vai ser crime de abuso de autoridade. Então, gabarito de fato, letra A de amor, letra A de Altair, seu amigo nos estudos. Gente, o artigo 6, 7 e 8, eles são campeões de prova, então nós precisamos também gravar bem. São das sanções de natureza civil e administrativa. O artigo 6 em diante vai dizer assim: as penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativas cabíveis. Por quê? A lei de abuso de autoridade, eu reforço, ela é uma lei penal. Ela trata de crimes. É esfera penal, é ação penal, gente. E as instâncias são independentes. Você pode ter sido absolvido em uma, absolvido na outra, não vincula. Tem uma exceção apenas, que a gente vai falar sobre ela agora, que é a que vincula as demais instâncias. Que é quando não há autoria, quando não há fato na esfera penal, você é absolvido por ausência de fato, por ausência de autoria, ok? Aí isso vai vincular as demais instâncias. Fora isso, são independentes, irmão. Você vai responder na esfera penal por abuso de autoridade, você vai responder na esfera civil por, como é que eu posso dizer, reparação do dano ou numa ação regressiva do Estado contra você, para quem está estudando na direito administrativo, ok? Né? Lembrando que nesse caso tem que haver dolo ou culpa. E você também vai responder na esfera administrativa, irmão. Na esfera civil, para reparar o dano, na ação regressiva, ou na ação direta mesmo, do próprio Estado direto contra você, ok? E você também vai responder o quê? Você também vai responder na esfera administrativa, tá bom? São todas independentes. Grave isso. Parágrafo único. As notícias de crime previstas nesta lei que descreve falta funcional, olha aqui o que caiu na nossa questão, serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Com vistas à apuração, tudo bem? Artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativas são independentes da criminal. Acabei de explicar. Não podendo mais se questionar sobre a existência ou autoria do fato, quando estas questões tenham sido decididas no juízo criminal, que já estudou a Lei 8.112, né, que trata a respeito de servidores civis, não aplica-se a vocês aos policiais militares, mas para quem está estudando aí para vários concursos, sabe muito bem que a decisão criminal que trata a respeito de absolvição por ausência, ok, de autoria, inexistência da autoria, inexistência do fato, neste caso vai vincular as outras instâncias. Não se pode mais falar a respeito dessa situação quando isso já foi decidido na esfera criminal. Isso também ocorre na lei de abuso de autoridade. Aqui eu vou explicar, tá? Aqui eu vou explicar. Então, eu estou sendo responsável, eu sou um delegado, não sou delegado, tá, pessoal? Sou policial militar, por enquanto sou policial militar, mas digamos que eu fosse delegado de polícia. E eu estou sendo investigado porque, por mero capricho, eu coloquei um homem e uma mulher dentro da mesma cela. Configura abuso de autoridade? Sim. Mas as investigações criminais chegaram à conclusão de que o fato não existiu. Cada um ficou na sua cela. Veja, inexistência do fato. O fato simplesmente não aconteceu. Então, pessoal, eu sou absolvido na esfera criminal e vai vincular a esfera civil e administrativa também. Então elas também não vão poder me condenar, tudo bem? Agora, eu estou sendo processado pelo mesmo caso, mas ao final das investigações chegou-se à conclusão de que na verdade não foi o delegado Altair Pereira, foi o delegado João da Silva. Ou seja, é inexistente a minha autoria. Não fui eu, foi outra pessoa. Ficou comprovado que foi o doutor João. Nesse caso, quanto a mim, também vai vincular e ninguém vai poder me condenar nem na esfera criminal, nem na esfera administrativa, nem na civil. Agora, qual é a pegadinha de prova, papai? Aqui é só o fino, irmão. Aqui é só o fino, beleza? Só o fino e o ouro. Ó, o que é que a banca vai dizer? A banca vai dizer que foi insuficiência de provas. Veja, inexistência da autoria é uma coisa, não existiu o fato. A garrafa desapareceu, não, a garrafa tá aqui, irmão. Tudo bem? Inexistência da autoria. Não, era Altair. Não foi Altair. Foi Joaquim. Beleza? Aí vincula. Agora, insuficiência de provas. Por quê? Não vai vincular. Então, se na esfera penal a banca disser que aquele agente foi absolvido por inexistência de prova, por insuficiência ou inexistência de provas, nesse caso, não vincula as demais esferas. Eu posso ser, sim, absolvido por insuficiência de provas na esfera penal e posso ser condenado na esfera civil e administrativa. Ser até mesmo demitido.
Tudo bem? Então tome cuidado com isso, tá certo? Tomem cuidado com isso. Altair, e a pessoa pode ser demitido, perder o cargo por causa da lei de crime da lei de abuso de autoridade? Sim. Nós temos 3 consequências jurídicas, efeitos da sentença condenatória. Qual é a primeira? A reparação do dano, devendo o juiz estabelecer o valor mínimo a pedido da vítima, tudo bem? Tome cuidado com isso. Segundo, a inabilitação para o exercício do cargo pelo prazo de 1 até 5 anos. A banca vai dizer que é de 1 a 8, mas não é de 1 a 8, porque de 1 a 8 é na lei de tortura. Na verdade, a lei de 1 a 8 é na lei de organizações criminosas. Tudo bem? É de 1 a 5 na lei de abuso de autoridade. E também a perda do cargo, da função, do emprego público. Agora, já tô aqui já me excedendo aqui nas informações. Agora, para que eu venha perder o cargo, para que eu venha ser inabilitado pelo prazo de 1 até 5 anos para o exercício do cargo, emprego ou função pública, eu preciso de 2 coisas. Primeiro, de reincidência específica na lei de abuso de autoridade. Ou seja, eu já tenho que ter cometido o crime de abuso de autoridade, ter sido condenado. E no prazo da reincidência, que são de até 5 anos, do período ali, né, depurador que se chama, os 5 anos, eu cometo de novo o crime de abuso de autoridade. Aí sim, agora que eu sou reincidente, eu posso perder o cargo público. Eu posso ser inabilitado pelo período de 1 a 5 anos. Desde que o juiz motive, coloque lá de forma expressa, ok? Porque os efeitos não são automáticos. Acabei de entregar a questão que vai estar no dia da sua prova, irmão. Acabei de entregar. É só assistir de novo, tudo bem? Pois bem. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não podendo mais se questionar sobre a existência do fato ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Então é o juízo criminal que vai vincular as demais instâncias. Melhor, as demais esferas. Por fim, artigo 8º vai dizer: faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido fato o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Ou seja, se eu agir com uma excludente de ilicitude, eu não cometo o crime de abuso de autoridade, até porque a ilicitude foi retirada. Lembra lá do crime? O crime é um fato típico, um fato ilícito, um fato culpável, né? Que nós temos aqui a análise do crime, okay? A formação do crime. Se eu tirei a ilicitude do fato, o fato é lícito, irmão. Então não tem crime. Não tem crime de abuso de autoridade. Mas Altair, abrir um PAD contra mim, um processo administrativo disciplinar. Altair, o Estado que indenizou a vítima está com ação regressiva contra mim. Peraí, eu pego minha sentençazinha de que eu agi em legítima defesa, estado de necessidade. Aqui não tem nem processo, irmão. Processo, avalia. É fato típico, é fato típico. Chegou no... É ilícito, pronto, acabou. Acaba aqui, ok? Então eu levo minha sentença e mostro ao meu superior administrativo e mostro lá na minha ação civil, ok? Na minha defesa. E tá tudo resolvido. Porque vai vincular essas instâncias. E foi o que a banca cobrou aqui, cara. A gente só traz o que a banca cobra, ok? E outra, eu acho que essa prova não vai vir tão fácil, não. Não vai vir muito difícil. Mas eu também não acho que vai vir facinho não, tá bom? Eu acho que vem um pouquinho acima do nível que foi os últimos 2 concursos de polícia militar que ela fez. Por que, Altair? Porque assim, com todo respeito, né? A polícia do Paraná, ela é uma polícia que tem um prestígio melhor, porque ela paga melhor, é uma polícia mais estruturada, entendeu? É uma polícia que o Brasil todo olha pra ela com carinho. Então assim, 7 mil pau, irmão, pra começar a brincadeira. Vocês vão ganhar 10 mil por mês, pô. Tranquilo, fácil. Uma gratificação ali, um extra aqui, tal, não sei o quê. Uma apreensão de uma armazinha, pegou uma pistolinha, ganhou mais 900 pau. Pegou um fuzil, ganhou mais ali um 1000 e pouco. Aí, meu irmão, o que é que acontece? Você vai ganhar dinheiro. Então, assim, eu acho que a prova vai vir num nívelzinho mimoso, ok? Vai vir num nívelzinho bom. Acho que 80% aí 80% da prova você fica sossegado, tá bom? 78% da prova você vai ser aprovado de boa. Vamos lá. Fechou. Questão de número 5. Ó. Prova de alto nível também, TRF5, residência jurídica. Vamos lá. De acordo com a lei de abuso de autoridade, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, né, a 13.869, assinale a correta, alternativa correta, mais uma vez. A inabilitação para o exercício do cargo. Tá na hora da prova, irmão? Parou e respirou. Ó, o que é a inabilitação? Aí você já resgata aqui. A inabilitação é um dos efeitos penais. Aí você tá na prova, caramba. Você está na prova, botou ali 3 pontinhos na hora da prova. 1, 2, 3. O que é que você faz?
para logo aí. Lei de abuso de autoridade, aí você vai fazer, primeiro, reparar o dano. Aí você bota reparar o dano, aí tracinho mínimo a pedido. Porque você já sabe que o juiz estabelece o valor mínimo, que ela pode botar um valor máximo, e você sabe que é a pedido, tá bom? A doutrina majoritária fala que esse aí é um efeito automático. A doutrina minoritária vai dizer que não é, que é um efeito que não é automático, porque tem que ser a requerimento do ofendido. Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Eu vou aprofundar um pouquinho com vocês aqui. Tudo bem? Aí depois você bota, são três efeitos da pena. Aí você já é bisurado, irmão. Você já é macaco velho de concurso. Ah, é o meu primeiro concurso, mas aí você tá aprendendo comigo, irmão. Você tá aprendendo comigo. Eu tenho aprovação no estado de Goiás, dentro das vagas. Eu tenho aprovação na Paraíba. Eu tenho aprovação no Rio Grande do Norte. Eu tenho aprovação em Pernambuco. Eu tenho aprovação no Rio Grande do Sul. Melhor dizendo, né? No Minas Gerais, ok? Eu tenho aprovação no Amazonas. Eu tenho aprovação em Brasília. Então assim, eu sei do que eu tô dizendo, irmão. Vai por mim. Chegou na prova, você vai dizer assim, são 3 e 2, 3 e 2, 3 e 2. 3 efeitos da pena. Reparar o dano, aí o valor é mínimo, tem que ser a requerimento do ofendido e vai considerar, né, as perdas. Segundo, a inabilitação para o prazo do cargo, de 1 a 5 anos, de 1 a 5 anos, de 1 a 5 anos. Ela vai dizer que é de 1 a 8, porque todo mundo diz que é de 1 a 8, porque quer confundir com outras leis. Mas é de 1 a 5 abuso de autoridade. Terceiro, a perda do cargo. Aí você vai dizer, essas duas aqui não é automática, essas duas aqui não é automática. Essas duas aqui que são as duas piores, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que ter ali a reincidência específica. Tem que ter manifestação expressa do juiz, fundamentação jurídica. Tem que estar lá, bem baseado, ok? Fechado. Primeiro. Até você disse que era 3 e 2. O 2 é o quê? O 2 são as duas penas substitutivas, ok? Você vai dizer o quê? Serviço, prestação de serviço à comunidade ou alguma entidade pública. E segundo, 1 a 6 meses, 1 a 6 meses, 1 a 6 meses, o quê? Suspensão do exercício do cargo. E ele vai ficar em casa de boa, ganhando dinheiro? Não, porque não tem valor. Não tem valor. Não tem dinheiro. Ele não recebe as vantagens. Tá bom? Vamos terminar essas 3. Só falta agora 2 questões. São 2 ou são 3 questões? Essa e mais 2 ou essa e mais uma. De abuso de autoridade. Aí você vê se é o que eu estou ensinando, é o que é ou não é o que cai em prova. A inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 8 anos, não, IBFC. De 1 a 5 anos. Vai me pegar não, que eu já tô bisurado. Efeito automático, não. 2 erros na questão. Letra B. No caso de condenação em crime de abuso de autoridade, haverá automaticamente a perda do cargo. Aí você diz não, IBFC. Porque a perda do cargo e a inabilitação de 1 a 5 anos para exercício de função, cargo público, não são efeitos automáticos. Depende de motivação do juiz e, além disso, tem que ter reincidência específica. Olha que lindo. Letra C. As penas restritivas de direito devem ser aplicadas cumulativamente. Você vai dizer não, porque a Altair me ensinou que pode ser só uma ou duas. Pode ser com uma ou outra, pode ser acumulada, pode ser autônoma, ok? Então tá errado. Gabarito só pode ser letra B. Letra D de Deus. Deus que nos dá a vitória, ok? Tem que ser essa aqui. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são de ação pública incondicionada. Gabarito, letra D, de Deus que nos dá vitória. Vamos agora para essa sexta questão. Deixa eu tomar um gole de água aqui bem rapidinho, tá? Essa sexta questão, cara, por falar nisso, tem um curso muito bom para vocês. É o único curso que eu estou disponível. O link tá aqui embaixo. R$80 apenas. 58 aulas de legislação. Tudo que cai para vocês. Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Abuso de Autoridade, várias legislações especiais, tá ok? Você tem 7 dias aí para usufruir. Se você não gostar, tem direitos humanos, cara. Caramba, o curso de direitos humanos são 8 aulas de 30 a 40 minutos, só o fino para vocês, ok? E também tem lá o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco, que na época eu coloquei, tá bom? E ele serve para vocês também, tá bom? Porque os estatutos são praticamente idênticos. Então, você clica aqui, cara, você vai ver só o fino, tá bom? Algumas questões lá, eu fazia assim, eu criava as questões, tá bom? Trazia questões das bancas, mas também eu criava algumas questões. E eu decidi criar 2 questões para vocês hoje. Essa é a primeira e uma outra na parte do Estatuto do Desarmamento, tá bom? Essa questão é o seguinte, eu fiz pra gente explorar um pouquinho mais aí o nosso conhecimento, tá? Então eu peguei um pouquinho pesado, tá bom? Lembrando que quando nós estamos assistindo uma videoaula dessa natureza, você tem que pausar o vídeo, responder a questão e depois continuar o play, tá bom? Tá certo? Vamos lá.
Questão número 6, ano 2025, banca ALP, Altair Lima Pereira. Prova, preparação para a Polícia Militar do Paraná 2025. De acordo com a Lei 13.869, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, assinala a alternativa incorreta. Você tem que saber o que a banca quer. Dessa vez eu fiz diferente, tá bom? Botei aí a incorreta. Vem comigo, ó. Segundo a doutrina majoritária, há apenas um efeito automático da condenação nos crimes de abuso de autoridade. Está certo ou está errado? A banca quer a incorreta. Vamos mastigar essa questão, tá, pessoal? Que essa questão ela é boa. Modéstias à parte, a questão é boa. Segundo a doutrina majoritária, há apenas um efeito automático da condenação nos crimes de abuso de autoridade. Gente, nós temos 3 efeitos da condenação. Já falamos sobre isso. Efeito de reparar o dano. Efeito da inabilitação para o exercício do cargo de 1 a 5 anos. 1 a 5, 1 a 5, 1 a 5. Lei de abuso de autoridade, 1 a 5 anos. E nós temos também a perda do cargo. Nós aprendemos que a perda do cargo e a inabilitação de 1 a 5 anos para o exercício do cargo são efeitos automáticos? Não. São efeitos que dependem de fundamentação do juiz, pois não são automáticos e, além disso, eles dependem de reincidência específica na lei de abuso de autoridade. Tudo bem? Agora, a doutrina majoritária diz que a reparação do dano é efeito automático, porque a lei diz tornar certa a obrigação de reparar o dano. É o entendimento dos tribunais superiores, é o entendimento também da doutrina majoritária. Então, quando a alternativa A diz, segundo a doutrina majoritária, há apenas um efeito automático dos 3 da condenação nos crimes de abuso de autoridade, isso aqui está correto. Eu não vou marcar porque a banca quer a incorreta. Letra B. No caso de negligência do querelante, o Ministério Público retomará a ação de abuso de autoridade como parte principal, ainda que ocorra nas fases finais do processo. E aí? E agora? Se a banca cobrasse assim de você? Peraí. Em caso de negligência, o que é que eu tô falando? Você vai parar e vai respirar. A ação penal é incondicionada e é pública. Incondicionada é pública. Mas se o Ministério Público não entrar no prazo legal, surge o direito da vítima a impetrar uma ação penal privada subsidiária da pública. Tudo bem, até aqui nós sabemos. Mas aí a gente sabe que o Ministério Público não fica à revelia, não fica ao léu. Ele fica lá fiscalizando. E se houver negligência da parte, o Ministério Público vai o quê? Vai tomar de volta como parte principal, oferecer denúncia substitutiva. Então diz aqui, ó, o Ministério Público retomará a ação. Claro que ele vai. É uma obrigação dele, ele vai fazer isso. Agora, e se for na fase final do processo? Ainda que ocorra nas fases finais do processo. Está certo ou está errado? Gente, está certo. Porque a banca diz a todo tempo. A todo tempo, ok? A todo tempo. Se o juiz der a sentença lá e ainda não transitou em julgado, o Ministério Público pode recorrer, porque a própria lei de abuso de autoridade diz que o Ministério Público pode recorrer. É pressão, hein, pai? Eu sei que é pressão. Tamo junto. Vamos lá, letra C. Então tá certo, pessoal. Não é, eu quero a errada. Tudo bem? Vamos lá. Para que haja a perda do cargo, olha aí, função ou emprego público, ou para que haja a inabilitação para o exercício do cargo, 1 a 5 anos, é indispensável que o agente seja reincidente necessariamente, ou seja, obrigatoriamente em abuso de autoridade, tanto quanto é obrigatória a fundamentação expressa nesse sentido do juízo condenador. E agora? Vamos por parte. Vamos fazer aqui como se fosse a questão da IBFC, ou como se fosse a questão do Sebrasp. Para que haja perda do cargo, emprego ou função pública, ou para que haja inabilitação para o exercício do cargo, é indispensável, é obrigatório que o agente seja reincidente obrigatoriamente em abuso de autoridade? Primeira parte. É obrigatório? Sim, é obrigatório. Tanto quanto, ou seja, igualmente, é obrigatória a fundamentação expressa do juízo condenador nesse sentido? Claro que é, pessoal. Claro que é, porque eu dependo de uma reincidência específica e também dependo do que, Altair? Da fundamentação do juiz. O efeito não é automático. Pesado, hein? Eu sei que é pesado, mas aí, pessoal, eu trouxe aqui só pra gente alinhar a trilha, beleza?
Não vamos ser pegos de surpresa. Questão de abuso de autoridade, de estatuto de desarmamento, nós não vamos perder na nossa prova. Nem na sua, nem eu na minha, tá bom? Letra D. Embora, vamos lá. Embora também seja previstas no Código Penal penas restritivas de direito para o infrator, há também na lei previsão explícita e clara de pena restritiva de direito, dentre as quais encontra-se a suspensão do exercício do cargo, mandato ou função pública por prazo não inferior, aqui ó, a 1 mês e não superior a 6 meses, sendo obrigatória a perda dos vencimentos e das vantagens. E aí, tá certo isso aqui? Ó, ele diz assim, ó. Embora também seja prevista lá no Código Penal as penas restritivas de direito, sim, é previsto, tudo bem. Há também na Lei de Abuso de Autoridade previsão explícita, escrita, expressa e clara de penas restritivas de direito. Tem ou não tem? Tem. Quais são as duas? Prestação de serviço à comunidade, prestação de serviço à entidade pública ou a suspensão do exercício do cargo por o prazo de 1 a 6 meses. Ok? Então tá certo. Por prazo não inferior a 1 mês, certo? A partir de 1 mês e não superior a 6 meses, certo? De 1 a 6 meses. Eu só falei invertido. Para tentar pegar o concurseiro aí que não consegue ter uma boa compreensão das questões. Sendo obrigatória a perda dos vencimentos e das vantagens? Oxente, e essa suspensão do exercício do cargo da função pública de 1 a 6 meses não vai ser para o indivíduo ficar em casa não, indo para a praia, gastando dinheiro do salário dele? Não é colônia de férias não, irmão. Isso aqui tá correto, é obrigatória a perda dos vencimentos, então a questão tá certa, não é o gabarito a letra D. Vamos para a letra E, buscar o erro. Ela é o nosso gabarito, tem que ter um erro aí, ok? Constitui crime de abuso de autoridade submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, certo? Mesmo que capturado em flagrante delito ou se devidamente assistido, consentir em prestar as declarações. Aí tá o erro. Não é mesmo que, ainda que, com quanto, embora, não é uma concessão, tá bom? É uma exceção, não pode. Salvo, ok? É um impedimento, na verdade, né? Salvo, a lei diz salvo, exceto, tá bom? Se for capturado. Então, pessoal, é o seguinte. É crime de abuso de autoridade, tá? Essa aqui é uma das minhas duas apostas pro crime, tá? Que eu quis trazer pra vocês, tá bom? É crime de abuso de autoridade submeter a pessoa a interrogatório policial à noite. Agora, se for no flagrante delito, tranquilo. Quantas vezes, você nunca mais vai se esquecer, você vai virar policial, você vai fazer isso. Então, eu vou dar meu testemunho. Uma vez, a gente fez uma prisão de vários caras aí, de madrugada, tá? A gente tava passando em frente ao cemitério, um grupo assim de vários caras, e nós éramos, era eu, o tenente, nós éramos 5, nós éramos 4, na verdade, mas eu tava de fuzil, eu era o primeiro que tava com um fuzilzão lá, e tinha mais outro lá, todos nós 4 e tal, a gente viu aquele bando de gente lá, eu olhei e disse, e aí, tenente, vamos abordar? O tenente disse, bora. Aí a gente entrou e fez o serviço, e a gente conseguiu prender uns caras lá. Gente, essa foi uma das... foi um dos tempos que eu mais demorei na delegacia. Eu cheguei na delegacia de 2h30 da manhã. A gente saiu de 8 e pouca da manhã, ok? Claro que a gente já passou mais tempo na delegacia, mas virar a madrugada assim inteira foi a primeira vez. Tudo bem? Você nunca mais vai se esquecer. E o delegado ouviu, porque foram presos em flagrante delito. Aí o delegado vai fazer o quê? Vai esperar amanhecer? Não. O delegado vai ouvir. Tudo bem? Ou... não sendo o caso de flagrante delito, ele está assistido aqui, né, no sentido de auxiliado. Ele está sendo auxiliado pelo seu advogado e ele consente dizer, não, doutor, eu sei que está de noite, mas eu quero prestar o depoimento, estou aqui com o meu advogado, nós queremos aí prestar o depoimento ser ouvido. Pronto, nesse caso não é crime de abuso de autoridade. Tudo bem? Vamos lá. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. Dos efeitos da condenação. São efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele
sofrido, ok? Então, a vítima vai requerer, a requerimento do ofendido, o juiz vai estabelecer o valor mínimo e aqui sim é obrigatório, é automático o efeito da condenação. Agora tá aqui, ó. Atenção, a inabilitação e a perda do cargo não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Tudo bem? Vamos lá? A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública é efeito da condenação pelo período de 1 a 5 anos. Você nunca mais vai errar isso, tudo bem? A perda do cargo, mandato ou função pública também é um efeito da condenação. Então, se você foi condenado, você tem 3 possíveis efeitos. 1, obrigatório, reparar o dano. E 2, depende de quê? Reincidência específica e motivação. Não são automáticos, tudo bem? Parágrafo único. Os efeitos previstos no inciso 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Tudo bem? Aí eu tenho das penas restritivas de direito. É isso que você tem que gravar. 3 e 2, 3 e 2, 3 e 2, 3. Efeitos da condenação, da sentença condenatória. E 2, 2 penas restritivas de direito. Quais são? As penas restritivas de direito substitutivas da restritiva de liberdade previstas nesta lei são prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. Por fim, cai muito em prova também, as penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Tudo bem, pessoal? Autônoma ou cumulativamente. Ok? Vamos seguir aqui na leitura da letra da lei. Pessoal, eu tenho 2 apostas para vocês, tá bom? 2 apostas para vocês. São essas aí as minhas apostas, tudo bem? É a violência institucional e essa questão aí da prisão em flagrante, tá bom? Eu acho que pode cair aí na sua prova. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito. Ou, se ele devidamente assistido, consentir em prestar as declarações. Qual é a pena? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Se a banca cobrar a pena, não queria que ela fizesse isso, né? Mas ela pode fazer. O meu bizu é o seguinte, é gravar a pena de violência institucional, que ela é bem diferente, é de 3 meses a 1 ano, 3 meses a 1 ano é isso? Cadê? Ó, 3 meses a 1 ano, 3 meses a 1 ano, 3 meses a 1 ano, violência institucional. Todas elas são de detenção, tá ok? Elas têm sempre a multa. E outra coisa, a maioria dos crimes que ocorrem na delegacia é detenção de 6 meses a 2 anos. A maioria dos crimes são detenção de 6 meses a 2 anos ou de 1 ano a 4 anos. 4 anos, ok? Então, acho que isso aí pode ajudar na hora da prova. A banca cobrou lá de 1 a 7 anos, sei lá, 6 meses a 4 anos, entendeu? Aí a gente já vê que já tá errado, tudo bem? Então, vamos lá. Já expliquei esse crime aqui. Agora nós temos o crime de violência institucional, que eu tô apostando muito. Por que, Altair? Porque é uma alteração legislativa do ano de 2022. Então, essas legislações, essas alterações legislativas recentes, as bancas gostam muito de cobrar. Tudo bem? Então vem comigo, ó. Violência institucional. O que é? Aqui tem um bizu, tá? Aqui tem um segredo que é pegadinha das bancas. É submeter a vítima de infração penal a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que a leve reviver sem a estrita necessidade o quê? Situação de violência e outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Tudo bem? Mas o crime de violência institucional não é só a vítima de infração penal, é também a testemunha de crimes violentos. A testemunha de crimes violentos, a mesma situação. Agora, o que é que a gente vai esclarecer aqui? Porque isso aqui é o que cai em prova. Quando for vítima, é vítima de infração penal. A infração penal é gênero, que possui o quê? Os crimes, os delitos e também as contravenções penais. Então, a vítima é de infração penal, qualquer uma. Agora, as testemunhas são as testemunhas de crimes violentos. Como é que você vai gravar isso, Altair? A vítima sempre sofre.
A vítima do furto, ela sempre sofre, irmão. Você perdeu ali, seu carro foi furtado. Agora, tem uma testemunha da vítima de furto. Qual é o sofrimento que ela vai sofrer em dizer pro delegado, doutor, foi no dia tal, eu vi lá ele abrindo o carro, tal, tudo mais, fiquei com medo, mas eu vi foi fulano de tal mesmo. Tá vendo? Agora, uma testemunha de um homicídio. Imagina essa pessoa tendo que estar falando toda vez lá que viu uma pessoa esfaqueando a outra. Gente, isso vai causar o quê? Isso vai causar aí um sofrimento psicológico para essa pessoa. Então, a violência institucional é submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos que são desnecessários, procedimentos repetitivos, procedimentos que invadem ali a esfera da intimidade da pessoa, que vão levar, que esses procedimentos vão levá-la a reviver sem a estrita necessidade o quê? Uma situação de violência, uma situação que possa gerar constrangimento, estigmatização, sofrimento, tudo bem? Aí é pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa, tudo bem? Há uma questão, não sei se foi aqui, porque eu acho que já acabamos na questão de abuso de autoridade, mas há uma questão que diz assim, o crime de violência institucional, foi a Sebrasp, eu acho. O crime de violência institucional, ele ocorre apenas contra a vítima de infração penal. Cara, faz sentido ou não faz? Faz. Mas não é só contra a vítima de infração penal. É também contra a testemunha de crime violento. Se a banca disser assim, testemunha de contravenção penal violenta. Não, irmão, não é. Tá errado. É de crime mesmo, porque crime é uma coisa, contravenção penal é outra. Tá bom? Não podemos aí ter analogia e malampartem, ok? Pois bem, aí nós temos um aumento de pena, tá? Que nós temos que gravar esse aumento de pena, porque sim, ele pode cair na nossa prova. Se o agente permite que terceiro intimide a vítima de crime violento, gerando a indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. Então, se o agente público, né, a vítima está lá sob a tutela do agente público, porque ele vai ouvi-la e tudo mais, e aí ele vai permitir que uma terceira pessoa comece a intimidá-la, ok? A que ela venha contar sobre aquele crime violento, é vítima, é crime violento. Aí, nesse caso, a pena é aumentada de 2/3. 2/3, ok? Agora, se o agente público intimida vítimas de crimes violentos, gerando a indevida revitimização, aí aplica-se a pena em dobro. Se ele permite que terceiros façam isso, aplica-se o aumento da pena de 2/3. 2/3. Agora, se o agente público faz, aplica-se a pena em dobro. Tome cuidado. Lá no Código Penal, nós temos vários aumentos quando é o funcionário público de 1/6, de 1/6, de 1/6, de 1/6, de 1/6. Na lei de abuso de autoridade, na violência institucional, tá certo? Na violência institucional, que estava lá no Código Penal e veio para cá. Neste caso, se for o agente público que vai fazer ali a intimidação contra a vítima de crime violento, neste caso, vai aplicar a pena em dobro, em dobro, em dobro. E se for o terceiro, tá aí 2/3, 2/3, 2/3. Tudo bem? Gente, é o seguinte... Essa aqui seria uma pausa que eu iria fazer para vocês, pra gente iniciar a segunda etapa do Estatuto do Desarmamento. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Por quê? Porque o Estatuto do Desarmamento, eu trouxe muita jurisprudência para vocês. Muita jurisprudência, tá? Eu trouxe várias questões. Eu trouxe algumas questões muito boas de outras bancas para poder fortalecer nossa preparação. Mas eu precisaria de mais ou menos 1h30 ainda. Então o vídeo ficaria com 2h30 e eu não quero um vídeo tão longo assim. Até porque eu tenho, daqui a uns 40 minutos, eu tenho um compromisso. Tá certo? Mas a gente vai parar por aqui, tá certo? Vamos parar por aqui, tá certo? Olha o que a gente vai ver. A gente vai ver as questões. Vou deixar aqui pra você, aqui só o bom pra você ver aí. Só questão boa da banca IBFC, tá certo? Trouxe tudo que você precisa pra sua aprovação quanto ao Estatuto do Desarmamento também. Mas a gente só vai ver isso num próximo vídeo que eu vou fazer pra vocês. Eu vou fazer esse próximo vídeo pra vocês, independentemente da meta, né? Coloquei essa questão de número 12 aí, que foi uma questão da banca ALP, tá? Quero que vocês façam essa questão. Ela veio numa pegada de tamanho aí, como se fosse a FGV, né? Mas essa questão está maravilhosa, tudo bem? E trouxe aí muita coisa boa pra vocês, mas aí a gente só vai ver isso aí no próximo vídeo, tá certo? No próximo vídeo eu vou trazer isso aí pra vocês. Trouxe muita jurisprudência, vocês estão vendo aqui, né? Que seria aí muito tempo mesmo que a gente iria passar. Então,
Nós vamos ficar por aqui, tá certo, pessoal? Quero agradecer a você que chegou até aqui. Se você não me conhecia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu acho, né? Eu só vou dizer assim, né? Eu acho que vocês que vão fazer a prova da Polícia Militar do Paraná, a prova da Polícia Penal da Paraíba, deviam maratonar meus vídeos, principalmente da preparação da Polícia Militar da Paraíba, tá? Lá tem muita coisa, tem constitucional, tem direitos humanos, tem tudo lá pra vocês, tá certo? Então, no meu canal tem muito conteúdo. Eu vou fazer um desafio. Se esse meu vídeo tiver 200 curtidas, eu vou fazer outros vídeos para vocês, exclusivos para a Polícia do Paraná, para o concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná. Mas, independentemente disso, quero dizer para vocês que foi uma satisfação chegar aqui, né? Quando eu vi o pessoal ali do Sul falando comigo, pedindo para eu fazer esse vídeo aí, cara, eu fiquei muito feliz, tá? Fiquei muito feliz. Por sinal, coloca aqui de que cidade você está falando, porque eu sei que pessoas de outros estados vão também para a prova da Polícia Militar do Paraná. Mas quero pedir a você que você coloque aqui o comentário que você achou. Eu sei que foi um pouquinho acelerado, mas eu acho que pra quem vai fazer a prova daqui a alguns dias, tá numa pegada legal, não tá nem tão lento, mas também não tá tão acelerado. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixa o like, tá bom? Esse material, com todas essas jurisprudências, tá tudo aqui. Cara, só é você entrar no link, tá certo? Lá no link só eu falo, não é conteúdo sempre. Eu sempre tô colocando ali, quero dizer assim, não é informação, você não é bombardeado de informação, é só as informações necessárias. Eu também passo muito bizu de concurseiro, eu sou concurseiro, tá? Então assim, eu consigo passar muita informação pra vocês, porque eu já estou há 6 anos, Fiz recentemente o concurso do MPU, tive um resultado extraordinário para a glória de Deus. Acho que vou conseguir pelo menos ir pro TAF, vamos ver aí, né? Em breve estará saindo aí meu resultado. E eu creio que Deus vai fazer coisas grandes, tá certo? Muitas oportunidades para a gente. Eu só penso que você tem que continuar firme e forte. Chegou a hora de acelerar, de levantar a cabeça, estudar mais e mais. Se você acha que você estava estudando pouco, esquece o que passou. Começa a partir de hoje, fazer o teu melhor e acelerar esse passo. Vamos ler muita lei. Eu sei que não é fácil ler, é chato pra caramba. Eu sei que é desgastante, eu sei que dá preguiça. Eu sei que é melhor ficar sentado só assistindo vídeo aula. Mas você precisa ler a lei, você precisa pausar e resolver a questão, você precisa se dedicar, você precisa neste momento abrir mão do lazer, da festa, do passeio, de sair de casa, você precisa se isolar para ter a sua aprovação. Eu vou dizer, o aluno que estiver 70% preparado, ele vai ser aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná, porque são muitas aprovações, são 2.000 vagas, inacreditável. Salário maravilhoso, tá certo? Salário maravilhoso. E eu digo, não tenho problema em dizer isso. Eu estou na Polícia Militar há 9 anos. E eu não ganho o que vocês vão ganhar com 1 ano de polícia. Vocês já vão entrar já ganhando mais do que eu. Então assim, cara, muito bom mesmo esse concurso. Eu só não farei esse concurso por causa que eu já passei em outros concursos que pagam muito bem, né? Tô esperando a convocação. Concurso que, para a glória de Deus, paguei 15, 20 mil reais. Mas é isso, na vida da gente são etapas e fases das nossas vidas, né? Eu já passei por isso que você tá passando e com certeza você depois vai fazer outros concursos maiores, melhores, né? Concurso de oficial, concurso de promotor, de juiz, concurso pra policial federal, que tá aberto aí agora, né? Abriu o edital da Polícia Federal. Então é isso aí, nós estamos aqui, curta o vídeo, me segue lá no Instagram, bata aquela foto bonitona estudando comigo, bate um print comigo, tá? Me marca lá que eu vou estar repostando. Nem sempre tô respondendo no Instagram, por causa que eu desinstalo o Instagram para poder estudar. Desinstalo o Instagram para poder estudar. Não estou postando vídeo com tanta frequência no YouTube, porque eu estou estudando. Hoje eu não estudei. Infelizmente, hoje eu passei o dia preparando aula para vocês. Porque tem que preparar esses slides, tem que fazer esses detalhezinhos que eu coloco. Cara, isso consome muito meu tempo. Por isso que eu não faço, tá certo? Mas, a pedidos, fiz essa aula especial para vocês. Eu sei que eu entreguei aqui 2 questões da sua prova que valem 4 pontos. Acabou, tá entregue já, irmão. É só correr pro abraço, agradecer a Jesus Cristo, assistir 3 vezes essa aula, fazer algumas anotações, ler a lei e garantir 4 pontos da tua questão. E eu vou trazer mais 4 no Estatuto do Desarmamento, ok? Vou trazer mais 4 questões no Estatuto do Desarmamento, porque o que eu preparei pra você no Estatuto do Desarmamento foi magnífico. Beleza, pessoal? Tamo junto, é pressão, irmão. É tiro, bomba e granada, como eu costumo dizer. Deus abençoe sua vida, tamo junto e até mais. Valeu, pessoal!